Bom dia, pessoal! Estamos aqui em mais uma aula nessa parte de ângulo e circunferência. Gente, agora nós vamos trabalhar aí a relação entre duas retas em um plano, tá certo? Conhecer e classificar essas retas aí, tá bom? Bom, essa palavra plano tem algo muito interessante, algo muito importante aí em nossas vidas, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano sobre nós, de sermos a imagem e a semelhança do Senhor. Esse é o plano do Senhor todos os dias, de termos procedimentos santos à imagem do Senhor. Amém? Gente, temos aqui alguns desenhos aqui, ó. Alguns planos aqui, e dentro desses planos aí, algumas retas. Professor, o que é uma reta? Gente, uma reta na matemática, ela é formada por um conjunto de pontos infinitos aí, para medir a distância de uma dimensão infinita, porém aí de dois pontos imaginários que a gente pode colocar sobre essa reta. Mas ela é formada por um conjunto de pontos infinitos, tá certo? As retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Como assim, professor? Ó, a reta R, a reta M, reta N, reta M, entendeu? Essas letrinhas aí não podem ser maiúsculas, tá certo? Então, retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Professor, o que acontece se eu colocar uma letra maiúscula? Uma letra maiúscula do nosso alfabeto vai dar aí o sentido de ponto, certo? Ok? Então, letras minúsculas. Essas letrinhas aqui é do alfabeto grego, ela vai determinar pra gente o plano beta, certo? Plano alfa, plano beta. Bom, então vamos classificar aqui cada relação entre duas retas em um plano, tá bom? Gente, esse primeiro aqui, olha, que nós estamos vendo, certo? Essa reta R e essa reta M. Que tipo de retas são essas, professores? São retas coplanares, ok? Retas coplanares. O que são retas coplanares, professores? São retas que estão contidas em um mesmo plano. Observe esse plano aqui, ó, o plano beta. Então essas retas estão aqui dentro de um mesmo plano. Então são consideradas como retas coplanares. Tá bom? Tranquilo? Vou colocar aqui para vocês, ó. Retas coplanares, ok? Então são retas que estão contidas em um mesmo plano, então são chamadas de retas coplanares, certo? Ok? Bom, observe a relação entre essas duas retas que estão aqui apresentadas. Nós temos uma reta N e uma reta M. Gente, essas retas aí são chamadas de retas concorrentes. Por que, professor, são concorrentes? Bom, porque elas se cruzam, gente. Então elas se cruzam, formando aí um único ponto comum entre elas, que é o ponto A. Então são chamadas de retas concorrentes. Nós vamos ver dois tipos de retas concorrentes, porém umas serão classificadas concorrentes oblíquas e outras serão classificadas como concorrentes perpendiculares. Mas sempre que você ouvir a palavrinha concorrente, quer dizer que duas retas se cruzam, tá bom? Então nesse caso aqui, olha, esse caso aqui são retas concorrentes, certo? Tranquilo? Retas concorrentes. Bom, aqui também eu já vou colocar aqui para a gente falar sobre essas retas também, que são concorrentes, certo? E aí você vai ver a classificação, quem é oblíqua, quem é perpendicular, tá certo? Então, esses dois casos aqui, essas duas relações entre essas duas retas são concorrentes. Professor, mas como classificar? Se elas são concorrentes oblíquas ou se elas são concorrentes perpendiculares? Muito simples, pessoal. Retas que formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos são chamadas de retas concorrentes oblíquas, certo? Então, retas concorrentes oblíquas, ok? São essas retas que nós acabamos de apresentar aqui, certo? Então, são retas que formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, certo? Bom, as retas concorrentes perpendiculares é muito simples, basta você observar. Se a união dessas duas retas, se o cruzamento dessas duas retas formam ângulos de 90 graus, ângulos retos, então isso quer dizer que são retas perpendiculares, concorrentes perpendiculares. Por que concorrentes? Porque elas se cruzam em um ponto A, certo? Nesse caso são concorrentes perpendiculares, certo? Então são retas concorrentes perpendiculares.
essa próxima relação que nós estamos apresentando aqui, tá bom? Certo? Então, se formar ângulos retos de 90 graus, são consideradas concorrentes perpendiculares, certo? Vamos aqui agora para esse próximo caso, essa próxima relação entre essas duas retas MN. Gente, aqui são retas paralelas. Professor, o que são retas paralelas? Não sei se você já viu em algum mapa, quando a gente diz assim, olha, essa rua é paralelo à rua de João, né? A rua de Vinícius é paralelo à rua de João, né? A rua de Fagner é paralelo à rua de João, um exemplo. Então, retas paralelas são retas que não se cruzam, certo? Como elas não se cruzam, elas não possuem ponto comum. Ah, professor, mas as retas coplanares também não se cruzam, então como diferenciar? Muito simples. Essas retas paralelas estão no mesmo sentido e na mesma direção, certo? Sempre apontada para o mesmo sentido, para uma mesma direção. As retas coplanares não estão no mesmo sentido, tá certo? Nem às vezes na mesma direção, ok? Então são chamadas de retas coplanares. Nesse caso aqui, retas paralelas não se cruzam. Como elas não se cruzam, não possuem ponto comum, mas necessitam estar no mesmo sentido e na mesma direção. São essas retas paralelas, certo? Tranquilo, pessoal? Espero que você esteja aí compreendendo. Bom, gente, tem alguns casos aqui, como essa, que talvez você não encontre aí, mas eu vou complementar, que são as retas reversas, certo? Que são retas reversas, professor. Bom, retas reversas é o inverso de retas coplanares. O que você vê aqui e você não vê aqui? Bom, observe o seguinte. Essa reta M está contida no plano beta, está dentro desse plano beta. A reta R está dentro do plano alfa. Então, observe que essas retas aí estão em planos diferentes. Isso quer dizer o que, professor? Que são classificadas como retas reversas, tá bom? Então, nesse caso aqui, são retas reversas, certo? São retas que não estão contidas em um mesmo plano. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha aqui entendido a classificação dessas retas aqui que nós mostramos, certo? Tem uma outra classificação importante, que são as retas coincidentes. Posso mostrar aqui para vocês o que são retas coincidentes. Observe, elas vão estar dentro de um plano, mas quero só mostrar para você. Vamos supor que você desenhou uma reta, ó. Aqui uma reta, certo? Essa reta vamos chamar de M. Em cima dessa reta, gente, você desenha uma outra reta. Vou colocar aqui, talvez você não enxergue, não vai dar, mas você desenha outra reta. Então nós temos uma reta aqui praticamente em cima da outra, contida na outra, dizendo que são retas coincidentes. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido aí a classificação dessas retas aí, tá bom? E que você possa solucionar aí os seus problemas. Essas retas coincidentes aqui, ó, todos os pontos estão ligados um ao outro porque estão contidas. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido aí o que nós trabalhamos nessa aula para que você possa solucionar aí suas atividades. Até a próxima aula, confiando em Deus.